que a morte já venceu. Vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
A família que está aqui representada, Jesus, cada situação que tem sido colocada diante dos teus pés, a família que está aqui representada, Jesus, cada situação que tem sido colocada diante dos teus pés, nós não temos para onde. A família que está aqui representada. Toca cada coração, cada vida, Deus, cada nome que tem sido apresentado diante do Senhor, Deus. Senhor, toca cada coração, cada casa, Pai, que está sendo colocada diante dos teus pés, Senhor, Deus. Cada família, Deus, toca cada coração, cada casa, Pai, que está sendo colocada diante dos teus pés, Senhor. Espírito Santo, toca na vida desses pais, Deus, em nome de Jesus. Toca nesse casamento, Deus. Esse filho que tem clamado, Deus, pelo casamento dos pais. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro anulada essa sentença de divórcio sobre essa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro anulada essa sentença de divórcio sobre essa família em nome de Jesus. Restaura os laços, Deus. Restaura os laços de amor. Restaura os laços familiares. Em nome de Jesus. Traz vida, Deus. Traz vida ao que está morto. Vida ao que está morto. Traz vida ao que está morto. Em nome de Jesus, Deus, abre portas de emprego, cura os enfermos, sara as feridas da alma, Deus. Que aqueles que estão amargurados, Deus, nessa noite recebam o alívio do Senhor. Tu és aquele que tem o bálsamo de cura. O bálsamo de cura. O bálsamo de cura. O Evangelho é loucura para muitos, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus, é transformação, é poder de Deus. Que esse poder impacte a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você pode, fique em pé no teu lugar. Eu quero que você, com os seus olhos fechados, levante as tuas mãos o mais alto que você puder. Nós vamos declarar essa verdade de novo. Aquele que era e que há de vir está dentro de mim e de você. O Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos habita dentro de mim e de você. O poder que venceu a morte habita dentro de mim e de você. E nós vamos declarar isso com fé, com ousadia, crendo que situações estão mudando nessa noite.
suas vozes, aquele que era, aquele que era e há de vir. Declare isso com fé. O seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se você crê nisso, dê o seu melhor aplauso a esse Deus. Celebre esse Deus de milagres. Aleluia. E volte para o teu lugar, crendo que situações estão mudando. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Que presença deliciosa de Deus. Antes de nós irmos para a palavra, eu quero conhecer você que está conosco pela primeira vez. Levanta sua mão aí. Dá um oi para mim, você que está aqui hoje pela primeira vez. Quem está aí? Glória a Deus, seja bem-vindo. Glória a Deus. Eu queria ir além. Você que está aqui pela primeira vez, eu quero falar, mas eu preciso ver você. Fica de pé no seu lugar aí, por favor. Por um momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pedi para vocês se levantarem. Pode ficar de pé, fica de pé. Eu pedi para vocês se levantarem por duas razões. Primeiro, para te dar as boas-vindas. E você no meio desse povo aí, dessa galera, não dá para eu te ver. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo. Uma honra ter vocês aqui. Que bom que no sabadão à noite você escolheu estar aqui conosco. E segunda, para destacar você. É exatamente isso. É para me fazer passar vergonha? Não. É para que você não saia daqui sem ser notado, sem ser notada. Para que você não saia daqui sem ser percebido. Talvez os lugares por onde você passa, você entra e sai e ninguém percebeu que você esteve lá. Nós não queríamos que isso acontecesse aqui. Pedimos para você se destacar, para te ver, para perceber, para reparar em você. Porque é assim que Deus te vê. Deus não te vê só mais um no meio de uma multidão. Deus conhece você individualmente. Deus conhece o teu coração e Ele sabe quem você é. E Ele te vê sempre em destaque. Às vezes as pessoas nos veem mais um na multidão, Deus não. Para Deus, cada um de nós temos valor e somos preciosos. E também queríamos que você recebesse um pouco da nossa alegria e do nosso carinho por você. Amém, jovens? Glória a Deus. Pode se assentar. Eu olhei lá pro fundo e não vi que tinha eles aqui também. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos um momento. Vamos orar mais um pouco. Antes de nós orarmos, eu queria que você parasse um pouquinho aí. Feche os seus olhos. Quanto tempo faz que você não percebe a presença do Espírito Santo? Talvez você ouve falar tanto da presença do Espírito, mas qual foi a última vez que você percebeu que Ele estava ali, do teu lado,
tocando em você. O Espírito Santo na teoria é maravilhoso, mas quando nós vivemos com Ele na prática, é infinitamente melhor. Ele está aqui agora. Você percebe? Você consegue sentir a presença dEle? Você consegue perceber o toque suave dEle? Talvez você diga: pastor, Ele não está comigo. Eu pequei e Ele se afastou. Não. O amor que Ele sente por você, o amor que Ele tem por você é muito maior do que qualquer pecado. Ah, pastor, eu não leio a Bíblia, eu não oro. O Espírito Santo não está aqui. Não, você está enganado. É claro que se você lesse mais a Bíblia, se você orasse mais, você sentiria mais, você desfrutaria mais da presença dEle. Mas Ele está aqui, com todo o seu amor, com toda a sua graça, com todo o seu perdão, com toda a sua misericórdia. Ele está aqui. Você consegue perceber Ele aqui? O que Ele está dizendo? O que Ele está fazendo? Amado Espírito Santo, nos ajuda a sair da teoria, meu amado. Nos ajuda a sair de uma vida teórica contigo e nos leva para uma vida prática. Nos guia, nos direciona a uma vida de verdade, de experimentar o teu amor, a tua graça, o teu toque. Talvez tenham pessoas aqui que nunca ouviram tua voz, que nunca sentiram o teu toque, que nunca sentiram o constrangimento que a tua presença traz. Ah, meu Deus, livra-nos de uma vida teórica apenas. Livra-nos de sermos cristãos cheios de conhecimento, mas vazio de experiências. Ah, meu Pai, aviva-nos, Espírito Santo. Aviva-nos. Explode algo em nós, faz algo em nós. Tira-nos da inércia espiritual. Nos põe em movimento, meu Deus. O Senhor é real e nós não podemos viver como se não fosse. Não queremos viver como se o Senhor fosse só um ser, uma ficção, algo místico. Não, o Senhor é real. Leva-nos para um lugar de experiências contigo. Tira-nos desse marasmo, dessa inércia. Fala conosco. Usa a tua palavra para falar conosco nessa noite.
implanta as tuas verdades no nosso coração e ajuda-nos a ser o que o Senhor nos chamou para ser, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem nós ainda estamos falando, tivemos um acampamento poderoso falando sobre avivamento. Eu estive, na segunda-feira eu viajei, eu fui pregar em Caraguatatuba, num outro acampamento lá, que o tema também era sobre avivamento. Nós ouvimos tanta coisa sobre avivamento, eu quero falar mais um pouco. O tema dessa noite é avivamento pessoal. Avivamento pessoal. Porque às vezes nós achamos que vai acontecer algo fora de nós, sem antes acontecer dentro de nós. E você precisa entender o que é avivamento. Avivamento não é trazer vida. Trazer vida é vivificar. Avivamento é trazer de volta a vida. É trazer vida novamente. É como uma chama. Você pega uma brasa. Quem já fez churrasco aqui, já acendeu churrasqueira? Então você tem todo aquele trabalho, ou uma lareira, e aí você acende, tá tudo frio, e aí você taca fogo, ele pega fogo, opa, você trouxe vida. Só que aí ele vira uma brasa, e quando ele está bem vermelho, o fogo apaga, e fica só aquela brasa incandescente. Vivificar é colocar fogo na lenha, é colocar fogo no carvão. Mas avivar é soprar sobre a brasa incandescente. E o que acontece quando você assopra sobre a brasa? Ela queima novamente. Ela volta a ter chama de novo. Avivamento, queridos, não é simplesmente trazer vida para o mundo, mas é soprar a chama para os que são da igreja também, para os que já estão em Cristo. É claro que o avivamento, ele vai buscar o perdido. O avivamento, ele alcança o perdido. O avivamento, ele se move no perdido, mas ele também, antes disso, ele vai reacender a chama da igreja. Eu estou lendo um livro, a biografia de William Seymour. Um livro muito tremendo. William Seymour foi o precursor, talvez o protagonista do avivamento da Rua Azusa, famoso avivamento. E queridos, você pensa, deve ser um pastor, não sei o que, cheio de glória, cheio de poder de Deus. Queridos, é um homem que não teria a menor condição, se você olhasse o lado humano. Filho de escravos, o pai de William Seymour, ele participou da guerra civil, ele se alistou como voluntário para poder ser liberto, porque os que se alistavam, os escravos que se alistavam na guerra, eles né, quando os Estados Unidos, o sul e o norte estavam em guerra, então ele se juntou do lado do exército dos confederados, e os escravos que se juntassem, que se alistassem, e que sobrevivessem, ele ganhava a liberdade. Então ele conquistou com a vida dele a liberdade. E William Seymour nasceu logo após o pai dele foi para a guerra, voltou, ficou, se não me engano, 4 anos lutando, conseguiu sobreviver, voltou, conheceu a mãe dele, que também era escrava, liberta, e os dois se casaram e tiveram ele. Em um tempo onde havia uma segregação racial absurda. Negros e brancos não podiam sentar numa igreja juntos, não podiam sentar num ônibus juntos, não podiam estar no mesmo ambiente. E esse homem, queridos, podia ter se escondido atrás de tudo isso e falado, quer saber, eu vou ser só um crentezinho medíocre. Porque afinal, eu sou negro, em um país branco, supremacia branca, racista. E ali no livro ele conta um pouco da história de
de como ali se levantaram a Ku Klux Klan e outros grupos de supremacia que matavam, faziam horrores com os negros que tinham sido libertos da escravidão. Uma coisa horrorosa, queridos. E aquele homem poderia ter se conformado com aquilo e falar: eu vou ser só mais um. Eu tenho que dar graças a Deus que eu sou melhor que os meus pais. Pelo menos eu nasci livre. E aquele homem conheceu a Jesus em uma igreja tradicional, que não cria no mover do Espírito. E dentro dele há uma chama queimava. E ele queria mais de Deus. Ele queria mais. E ele começou a se envolver com um movimento que tinha na época, que eles oravam em línguas. Aquilo era revolucionário. No meio de todo aquele grupo tradicional, aparece um grupinho lá, que orava em línguas. E ele foi tentar entender. E queridos, ele começou a se inflamar, e aquela chama começou a queimar. Aquela chama começou a queimar dentro dele. Aquela chama começou a queimar dentro dele. Veja, não tinha acontecido nada fora ainda. Não havia avivamento fora. Havia o avivamento no país de Gales, que se ouvia falar, mas ninguém sabia o que era. Lá fora não tinha nada acontecendo, mas dentro daquele homem uma chama começava a queimar. E aí ele quis aprender mais da Bíblia, ele começou a estudar teologia. Ele já tinha aprendido a ler, e ele começou a estudar teologia. E ele foi entendendo, e ele foi vendo que algumas coisas que a igreja dele ministrava não estava de acordo, que a igreja omitia a parte do Espírito Santo. E ele começou uma busca pelo Espírito Santo. Ele tinha mais, ele ia na contramão, ele ia no contrafluxo da sociedade, em tudo. Tudo porque tinha uma chama que queimava dentro dele. E aquela chama foi crescendo, aquela chama foi crescendo, aquela chama foi crescendo. E finalmente, quando ele foi consumido, aquela chama externou e incendiou Los Angeles. O grande avivamento da Rua Azusa, um derramar do Espírito Santo tremendo, poderoso. Um mover do Espírito, queridos, que repercute há mais de 100 anos. Aconteceu em 1906. Há mais de 110 anos já esse avivamento. E até hoje se ouve falar do dia que Los Angeles queimou por Jesus. Uau, foi demais. Mas não começou fora. Começou dentro, começou com um desejo ardente por mais de Deus. Um inconformismo. Um desejo de conhecer Deus mais profundo. Conhecer Deus de um jeito mais intenso. Ele poderia ser só mais um crente em uma igreja, como qualquer outro. Mas o Espírito Santo estava soprando dentro dele. E aquela brasa começou a incendiar de novo. E o avivamento aconteceu. E é disso que eu quero falar hoje à noite. Sobre um avivamento pessoal. Se você ama demais o Evangelho, então com muita alegria abra em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Eu vou ler na NTLH. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora eu quero que você entenda o seguinte, eu vou ler novamente, mas em vez da terra eu vou falar a sua vida. Tá bom? Vamos lá. No princípio, criou Deus a sua vida. O teu Gênesis foi quando você entregou a vida para Jesus.
Um dia você nasceu, Deus criou você, você fez, você foi feito lá, bebezinho. Aliás, a tua vida não começou ali, né? Tua salvação. Mas você foi feito lá, um dia você nasceu. Aquele bebezinho, feio, com cara de joelho, igual todo bebezinho tem. Ali você foi feito. Mas você estava sem forma e vazio espiritualmente. E à medida que o tempo foi passando, eu e você éramos sem forma e vazios. Nós tínhamos uma forma exterior. Nasce todo mundo feinho, aquele carinha de formiga. Mas aí você vai crescendo, vai ficando bonitinho, né? Todo bebê é bonitinho. Nem todo adulto é bonitinho, mas todo bebê é bonitinho. Quando é recém-nascido é muito feio. Mas depois que ele vai, né, um mês, 2 meses, uau, que lindo que ele vai ficando. Que bonitinho, né? É que nem quando você pega um filhotinho, um cachorrinho, um filhotinho, né? Ai, que lindo. Depois cresce e vira um vira-lata feio. Mas quando é bonitinho, todo cachorro parece que é de raça, né? Você já viu? Não tem filhote de cachorro feio, eu nunca vi. Tudo é lindinho, fofinho. Aí vai crescendo, vai ficando uns negócios horrorosos. E quando Deus nos fez, Ele nos fez assim, bonitinho por fora, mas sem forma e vazios por dentro. E nós fomos crescendo e fomos sendo levados, fazendo aquilo que as crianças normais faziam. Fazendo as birras. E de repente, com pouquinha idade, já descobrimos que havia trevas dentro de nós. Muito cedo você descobre que há trevas dentro de nós. A primeira vez que você fala não para uma criança, você já descobre que tem trevas ali. Ontem eu e a Thaís no mercado, uma criança gritando do outro lado do mercado. Eu olhei e falei, graças a Deus que o nosso está com 15 anos. Meu Deus. Porque você descobre muito cedo que não é só, ai que bonitinho, que bonzinho. É tudo purinho, nem tudo. Fala não para ele. Tira o brinquedo que ele está na mão para você ver. Se ele não vira no giraia ali. E joga no chão e faz birra. E morde o amigo. E bate no outro, não é? Dá tapa na cara da mãe, do pai. Pequeno, você fala, mas como que faz maldade pequenininho? Onde ele aprendeu? Não aprendeu, estava lá. O bem, o potencial para o bem, já nasce em nós. E o potencial para o mal também. Um bebê acabou de sair da mamãe, já tem potencial para o bem ali. Mas também tem potencial para o mal. E ambos vão se desenvolver com o tempo. Ambos vão se desenvolver com o tempo. Normalmente o mal aparece primeiro. Dizem as más línguas que a primeira coisa que a criança aprende a dizer é não. Não. Por que ela diz não? Porque você vai pegar alguma coisa dela, ela não. Ela não quer deixar. E porque ela ouve os pais falar, não, não pode, não faz isso, não enfia o dedo na tomada, não põe essa barata na boca, não, tira a moeda da boca. Não é que a gente nasce mal, é que nós nascemos com potencial para o bem e para o mal. Isso já está na nossa natureza humana. O potencial para o bem e o potencial para o mal. A criança, ela tem o potencial para dividir o que ela tem, e ela também tem o potencial para não dividir o que ela tem. Quem convive com criança pequena sabe disso. Porque ela ainda é sem forma. Ela ainda é vazia. E alguns ficam nessa condição até a morte. Morrem sem forma e vazios. Olha que interessante a terra como ela era. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja,
A terra havia o potencial de trevas e havia o potencial de luz. E uma delas ia governar. Assim somos todos nós. Quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si, levanta a mão. Agora, baixa a mão. Quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si, mas também tem sentimentos ruins, levanta a mão. Nossa. Quem tem o Espírito Santo habitando em você, mas ainda tem pensamentos maus, levanta a mão. Quem tem o Espírito Santo habitando em você, e ainda tem desejos pecaminosos, levanta a mão. Pode levantar, irmão. Tem uns anjos lá no fundo, glória a Deus. Louvados sejam vocês, jovens. Orem por nós depois. Transfira toda essa glória, essa santidade que vocês têm. Eu preciso muito disso. Mas aqui na frente é tudo pecador. Como que habita o Espírito Santo e as trevas no mesmo lugar? Como que pode eu ter o Espírito Santo e ter o potencial para o mal? Como pode ter luz e trevas habitando juntos no mesmo ambiente, no mesmo lugar? É possível. Em Gênesis 1:2 diz que é possível. Havia trevas em uma área, na face do abismo. Mas havia o Espírito Santo na face das águas. Eram lugares distintos. Em um lugar havia trevas, em uma área, em um local havia trevas, no outro havia o Espírito Santo. Assim como é em nós também, há áreas da nossa vida que o Espírito domina completamente, há outras que ele nem chega perto. Talvez na área sexual de alguns ainda há trevas. Na área espiritual, o Espírito Santo reina absoluto. Aleluia, glória a Deus. Mas talvez na área sexual, ainda há trevas. Talvez mesmo tendo o Espírito Santo, você não consegue resistir aos videozinhos pornográficos. Talvez o Espírito Santo habita em nós, mas em algumas áreas o diabo ainda reine, ainda haja trevas. Tem gente que tem treva na língua. Mostra a língua aí. Tem trevas na sua língua, meu irmão? Ai, o Espírito Santo habita meu coração, mas e sua língua? Há trevas na face da língua? Porque tem gente que abre a boca, é uma fonte de, parece um esgoto espiritual, a céu aberto. Fala mal do pastor, agora mesmo vai ter um monte de gente que vai falar mal. Fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal do louvor, fala mal do som, fala mal da luz, fala mal de tudo. Fala mal do pai, fala mal da mãe. O Espírito Santo ainda talvez esteja pairando no teu coração, mas na tua língua ainda pode ser que haja trevas. Tem gente que as trevas estão nos olhos, ele vê tudo com malícia, tudo com maldade. Se a pessoa falar um paz do Senhor muito alegre, fala lá, tem alguma coisa errada. Falou um paz do Senhor, não precisa falar desse jeito. Você viu que tinha um tom de ironia naquele paz do Senhor? Você conhece alguém assim? Que tem maldade nos olhos, tudo vê com maldade. Aí você fala, eu não vi isso. Não, você não viu como a pessoa olhou para você? Não. Mas você não viu como ela te ignorou? Não. Tem gente, queridos, que tem trevas nos olhos. O Espírito Santo habita no coração, mas os olhos ainda estão em trevas. Tem gente que a mente ainda está em trevas. Ai, o Espírito Santo habita em mim, no meu coração. Ai, o acampamento eu caí. O acampamento, aleluia. Ó, eu fui lá no CRE, foi maravilhoso. Ai, que delícia, é mesmo. Glória a Deus, que bom, fico feliz de saber. Meu coração está cheio de Jesus.
Mas e sua mente, meu irmão? O Espírito Santo está aí? Ou existem trevas na sua mente? E como é que faz, pastor, para mudar isso? Não adianta você falar que tem trevas. Como é que tira trevas? Como é que resolve isso? Versículo 2 novamente. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O avivamento acontece quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em perfeita harmonia dentro da nossa vida e sobre a nossa vida. E como é que acontece isso? Queridos, entenda a função do Pai na Trindade. O Pai é o governo, o Pai é o Criador, o Pai é o que decide todas as coisas. O Pai, Ele exerce o governo, é Ele que toma todas as decisões. O Filho é aquele que libera, é a palavra. E o Espírito é o que opera. O Pai é quem governa, o Filho é quem libera, e o Espírito Santo é quem opera. E o avivamento ele acontece, a mudança acontece quando nós estamos debaixo do governo do Pai, andando sobre a palavra de Deus, que é Jesus. Quando isso acontece, então nós recebemos a direção do Espírito Santo e o poder de Deus é liberado. Então, para viver um avivamento, eu tenho que estar sob a vontade de Deus, porque é Ele quem decide o que eu vou ser, quando eu vou ser, como eu vou ser, de que forma vai ser. Depois que eu estiver debaixo do governo, da autoridade, debaixo da ciência de Deus, quando eu estou no centro da vontade do Pai, o Pai decide e fala assim: Lucas, eu quero usar o Lucas para ser um poderoso líder de célula. Eu quero que o Lucas ganhe muitas vidas. Essa é a minha vontade para a vida do Lucas. Opa, uma palavra de ordem, existe já um governo. E aí o Lucas então entende o que Deus espera dele, discerne isso. E aí ele começa a andar sobre Jesus, sobre a palavra. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz que ele era o verbo, a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Hoje, depois que Jesus veio à terra, ele é conhecido como Cristo, como Salvador, como Senhor, como Jesus. Mas lá em Gênesis, ele era o verbo, ele era a palavra. No início, ele era a palavra. Ele estava com Deus no início, no Gênesis. Ele era Deus, e nada do que foi feito seria feito se não fosse por ele. A terra começou a mudar, quando Deus decidiu o que seria feito. Liberou a palavra. Quando a palavra foi liberada e se encontrou com o Espírito, teve o encontro das águas. Quem é mais velho de GP aí lembra disso. E aí as coisas começaram a mudar. O Espírito já estava lá, nada mudava. O Espírito Santo já estava na terra e a terra era sem forma e vazia. Só o Espírito não mudou nada. Mas quando o Pai decidiu, e Ele liberou a palavra, Ele liberou o Evangelho, Ele liberou Jesus, ativou o Espírito, e o Espírito começou a trabalhar para fazer com que a vontade do Pai, que foi liberada pelo Filho, começasse a entrar em vigor. E o Pai liberou: haja luz. E o Espírito entendeu: o Pai quer luz. E o que aconteceu? Houve luz.
E depois o Pai liberou a palavra novamente. E cada coisa que o Pai ia liberando, o Espírito ia transformando, o Espírito ia se movendo, o Espírito ia se ativando. Tem gente que tem o Espírito Santo, mas ele não está ativo. Tem pessoas, acredite, que tem o Espírito Santo, mas ele não fala, ele não se move. Tem gente que aceitou Jesus, já tem o Espírito Santo, mas quando você fala, Deus falou comigo, ela não acredita, porque como Deus falou? Como Deus falou com você, Dani? Você está louco? Quem é você para Deus falar com você? Porque nunca viveu essa experiência. Eu também tenho Deus e Deus não fala comigo. Eu também tenho o Espírito Santo, mas ele não fala comigo. É porque talvez você só tenha o Espírito Santo. Ele já está aí, mas você continua sem forma. Você continua vazio. Porque não basta só o Espírito Santo. O Espírito Santo é um componente de transformação, mas ele é ativado. Ele é ativado quando eu me coloco debaixo da vontade de Deus para a minha vida. Tem gente que quer viver do seu jeito e quer que o Espírito Santo faça alguma coisa. Não, meu irmão. Ou você governa, ou Deus governa. Não dá para governar em sociedade. Ou você é Senhor da tua vida, ou o Senhor Deus é o Senhor da tua vida. Quando você é o Senhor da tua vida, é fácil descobrir, porque o Espírito Santo fica aí e nada acontece. O tempo vai passando, os anos vão passando, as coisas vão acontecendo, e você vai seguindo, vivendo sem experiência com Deus, sem viver grandes coisas, sem grandes realizações no Senhor. Essa é uma das razões, porque tem tantos crentes cansados, tantos crentes depressivos. Queridos, o ano passado, eu falava esse final de semana com a Thaís, o ano passado eu nunca tinha ouvido na minha vida falar de um pastor que se suicidou. O ano passado, eu soube de 3 pastores que tiraram a sua vida em um ano. 3 homens de Deus que sabem o que acontece com o suicida. E eles tiraram a sua vida. Foram tomados por um cansaço tão grande. Foram tomados por um sentimento tão terrível. Foram tomados por uma depressão tão profunda, que não conseguiram mais entender, enxergar uma saída. A igreja está entupida de pessoas depressivas. A igreja está cheia de depressivos. Eu não estou dizendo a nossa igreja, estou dizendo a igreja no geral. Pessoas que têm o Espírito Santo, mas que estão morrendo, estão sucumbindo à tristeza. Estão morrendo de tristeza. Por fora está sorrindo, no Facebook está alegre, no Instagram está maravilhoso. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, parece que está caindo num poço sem fundo. Parece que está caindo num abismo. Quando tem que acordar de manhã para viver, parece que está indo para o matadouro. Pessoas que têm o Espírito Santo, mas que estão morrendo, porque já tem o Espírito Santo, mas ainda falta. Ainda falta o governo de Deus. E ainda falta a liberação da palavra. Ter o Espírito Santo é algo sensacional. Mas só Ele não vai resolver o teu problema. Só Ele, você não vai viver grandes coisas. Ele precisa ser ativado. E a terra começou a mudar quando Deus começou a decidir. E a palavra começou a ser liberada. E o Espírito Santo começou a ser ativado. São 3 componentes.
o governo do Pai, a liberação da palavra pelo Filho e a ativação do Espírito. Pensa um pouco na tua vida aí. Você está vivendo no governo de Deus? A vida que você vive hoje é a vida que Deus Pai projetou para você? É difícil quando a gente fala assim, algo é sem forma, né? Porque eu pego isso aqui e falo, isso aqui é um quadrado, eu vou amassar, agora não vai ter forma. Aí eu amassei o paninho, não tem ninguém olhando aí não, né? Corta aí a filmagem agora, irmão, senão o pastor me... Aí você fala assim, olha, eu amassei o paninho da igreja. Agora não tem forma. Ele tem forma de um paninho amassado. Tudo tem uma forma, né? Deixa eu desamassar agora. Mas ele ficou com a forma de um paninho amassado. Tudo tem uma forma. Por que a terra era sem forma? É porque ela ainda não tinha a forma que foi planejado para ela. Sabe quando você vê uma maquete? Eu me lembro quando a gente tinha aquela maquete do Templo Novo. Aí você olhava aquela maquete com janelinha, com carrinho, eu falava, esse aqui vai ser o meu. E com um hominho, e com tudo. Aí você ia lá, só tinha um canteiro de obras. Só tinha buraco no chão. Aí você fala, nossa, mas... o que é isso aqui? Ele falou assim, é aquilo ali. Isso aqui é aquilo ali. Aí você fala, não, olha, mas aqui tem janela, tem porta, tem telhado. Ali só tem um monte de buraco e ferro enfiado no chão. Concreto. Não, aquilo ali não é isso aqui. É que aquilo ali ainda está sem a forma. Aquilo ali ainda está sem forma. Mas à medida que a construção for acontecendo, aquilo ali vai ficando com essa forma aqui. Esse é o projeto finalizado. Aquele é o projeto em andamento. Ele ainda não está com a forma como foi projetado. Mas ele vai ficar. Assim era a terra. Ela ainda não tinha a forma que Deus havia projetado para ela. Mas ela ia ficar. E quando Deus começou a governar e disse, haja luz, liberou a palavra ativou o Espírito e houve luz. E aí tudo começa, e Deus fala assim, crie-se os animais. Aí a palavra foi liberada e o Espírito Santo se moveu, criou-se os animais. Agora haja separação entre as águas acima do firmamento, as águas debaixo do firmamento. E foi acontecendo. Agora haja plantas, árvores, ervas no campo, e tudo foi acontecendo. Agora haja peixes nos mares, nos rios, aves no céu, e tudo foi sendo feito sob o governo de Deus, sobre a palavra sobre Jesus, que é a palavra, e sobre a ação do Espírito Santo. O avivamento pessoal, ele acontece primeiro quando eu me coloco debaixo da vontade de Deus. Mas pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ótima pergunta. Eu descobri em Deus qual é a vontade dele para a minha vida. Adivinha, não deu para terceirizar, eu tive que buscar em Deus e descobrir. Eu tive que discernir em Deus qual era a vontade dele para a minha vida. Eu queria fazer um monte de coisa. E aí eu fui descobrindo que não era. E aí eu falava assim, agora eu vou fazer do meu jeito ou do jeito dele? Eu falava, não, eu vou fazer do jeito dele. Deus me queria lá naquela ponta, mas eu estava aqui, ó. Não, Deus, porque olha, eu vou ser isso, hein? Olha, eu queria ser evangelista. Não, eu vou ser evangelista, eu vou expulsar demônio. E Deus começava a me puxar para o ensino. Eu não queria o ensino, eu queria a ação.
Eu queria rolar com um demônio, quando eu era novo convertido, eu saía com o Zezé, o Cristone e o Arthur, que eram os evangelistas da época. A gente saía fazer evangelismo, eu fui no Monte Serrate, eu fui num monte de lugar fazer evangelismo, a gente entrava nos bares, dava papelzinho para a turma, convidava para ir para a igreja. Eu queria isso. E Deus me puxava para o ensino, e eu falava, Deus, mas eu queria o evangelismo, eu queria ação. E aí o Senhor me conduziu para o discipulado do Jonas, e aí ele me disse um dia, ele ministrou e disse que discipulado era transferência de ministério. Eu falei, ai droga, eu estou cada vez mais inclinado para esse negócio aqui, mas eu queria aquilo ali. E durante um tempo, eu fiquei dividido, porque o meu coração desejava aquilo, mas o Senhor me atraía para isso. Se você me perguntasse alguns anos atrás, o que você não quer ser? Eu diria, pastor. Não quero ser pastor. Não tenho paciência, não tenho vontade, não amo as pessoas, não quero ser pastor. Não tenho nenhuma habilidade, nenhum atributo para ser pastor. E o Senhor me puxando para ser pastor. E eu falava, não, Deus, mas olha, eu quero ali, porque ali eu vou expulso demônio, eu evangelizo, nunca mais olho, essa pessoa não vai me encher o saco, não vai me dar trabalho. Pastor, você tem que ficar cuidando, você tem que ficar recebendo, aconselhando, às vezes falando 20 vezes a mesma coisa. Eu não quero ser pastor, eu quero, isso aqui. Mas cada vez o Senhor me puxando mais. Até um dia que eu falei, tá bom, Espírito Santo, o Senhor me quer pastoreando, então converta o meu coração. Me dá um coração de pastor. E aí eu vou entrar debaixo da tua vontade sem reservas. E aí o Senhor foi convertendo meu coração ao ministério. E Ele foi me chamando. 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 E aí eu fui longe do meu chamado, da minha vontade. Escute. Talvez, para ficar perto do seu chamado, você vai ficar longe da tua vontade. Talvez o teu chamado esteja no contrafluxo da tua vontade. A tua vontade está lá, mas o teu chamado está lá. A vontade de Deus para a tua vida está lá. E sabe, queridos, que tem muita gente frustrada ministerialmente, porque eles estão fazendo o que querem, e não o que eles foram chamados para fazer. Eles decidiram que eles querem isso. E eles vão ser isso, eles nunca pararam para ouvir, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Está fora do governo de Deus, está fora do domínio de Deus, está fora do desejo, da vontade de Deus, Pai. E aí ele tenta andar pela palavra, não, vou viver a palavra, mas para viver a palavra, filho, você tem que estar debaixo do Deus Pai. A palavra é o Deus Filho. O Deus Filho disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a não ser por... Eu sou o caminho que leva para o Pai. Se você não quer ir para o Pai, então não adianta você tentar andar por mim. Eu não te levo para as tuas vontades, eu te levo para o Pai. Eu sou o caminho. Que caminho? Que leva ao Pai. Quer ir ao Pai? Então venha por mim, ande em mim, ande nas minhas palavras, e você vai chegar ao Pai. Não, mas eu não quero o Pai, eu quero outra coisa. Então você tem que andar em outro caminho. Eu sou o caminho que leva ao Pai. Existe outro caminho que leva a outras coisas. Eu sou o caminho que leva à comunhão com o Pai. Eu sou o caminho que leva à vontade do Pai. Eu sou o caminho que leva ao reino do Pai. Eu sou o caminho que leva ao governo do Pai. Se você quer viver o seu próprio governo, você tem que andar por outro caminho. E você vai ficar longe do Pai e longe do Filho. E aí não adianta ter o Espírito. Ele vai ficar aí paradão, de boa na lagoa. Tem gente que tem o Espírito Santo aí, de boa na lagoa. Não acontece nada. Não consegue pregar o Evangelho para ninguém. Não consegue falar do amor de Deus para ninguém.
não consegue pregar numa célula, não consegue cantar uma música, não consegue fazer nada. Tem o Espírito Santo, mas não consegue fazer nada. Se alguém pede para orar na célula, cai a pressão, tem que chamar a ambulância. Tem o Espírito Santo, mas só o Espírito Santo. E quando você só tem o Espírito Santo, apesar de o Espírito Santo ser algo extraordinário, mas se ele não estiver ativo, se ele não estiver se movendo, não acontece nada. E o que move o Espírito Santo? A vontade do Pai e a palavra, o Filho. Quando o Pai quer, Ele libera a palavra. E a palavra ativa o Espírito. E o Espírito faz com que o que não tem forma, ganhe uma forma maravilhosa. Sabe, queridos, eu não tenho a menor condição de estar ministrando aqui. Não tenho a menor condição. Eu sempre fui um cara extremamente tímido, paralisante. Eu era bom com os meus amigos, mas me colocava, se 3 olhassem para mim, eu já não conseguia falar. Se eu estivesse contando uma piada e um monte de gente parasse para ouvir, eu já travava. Não conseguia terminar. De tímido que eu era. A minha vida era sem forma. Eu não tinha forma de um pastor. Não é que pastor tem que ser roliço, não, viu? Não é isso aqui a forma de pastor. Eu não tinha a forma espiritual de um pastor. Eu não tinha os atributos que um pastor precisa. Eu não tinha unção. Eu não tinha sabedoria. Eu não tinha nada. Se hoje eu tenho pouco, você imagina no começo. Não tinha nada. Eu não tinha experiência com liderança. Eu não tinha nada. Mas no momento em que eu fui entrando debaixo da vontade do Pai, e comecei a andar pela palavra de Deus, que é o Filho, o Espírito começou a ser ativado. E aquele ministro, aquele pastor sem forma e vazio, começou a mudar. Começou a aparecer coisas que não tinha. Foi assim com a terra. Deus falou, haja luz, a luz apareceu. Haja luz. E ageu. A luz ageu. Brincadeira, viu? Vai falar, o pastor não sabe falar. Haja luz. E houve luz. E Deus falou assim, haja gramas, erva no campo, árvores. E ageu árvores. Tudo que Deus falava acontecia, criava do nada, aparecia do nada, porque a palavra de Deus é criadora. Deus é um Deus criador. Ele cria coisas aonde não tem. Ele cria coisas aonde não existe. Porque a sua palavra é criadora. Deus não fala, Deus não comunica, Deus cria. E ele dizia, haja. E havia, haja e havia, haja e havia. E à medida que ele ia falando, as coisas que não existiam, iam se criando. Se você andar debaixo da vontade do Pai, seguir a palavra de Deus, que é o Filho, isso vai ativar o Espírito que está em você. E tudo aquilo que você não tem, você vai passar a ter. Tudo aquilo que não existe vai começar a existir. Pastor, eu não tenho paciência. Então ande sob o governo de Deus e sobre a palavra dele, que vai começar a aparecer, vai começar a existir. Você fala, nossa, eu estou com uma paciência, eu não sei de onde veio. Veio, foi criado. Ai, pastor, mas olha, eu não tenho sabedoria. Comece a andar debaixo do governo de Deus. Comece a andar pela palavra de Deus, que o Espírito vai ser liberado e vai haver uma unção de sabedoria sobre a tua vida, que você vai se espantar com as coisas que você vai falar. Tem coisa que você vai falar e depois você, uau, você viu o que eu falei? Eu falei aquilo mesmo?
Tem dia que eu saio de alguma pregação, eu falo para Thaís, Thaís, eu falei tal coisa? Falou. Eu falei, poxa, porque eu nunca pensei sobre isso, eu nem sabia disso, como é que eu falei? Porque começa a haver uma sabedoria, começa a nascer, começa a brotar milagrosamente. Paciência, sabedoria, discernimento, graça. Tudo o que você não tem, quando você se coloca sob o governo de Deus, e você anda sobre a palavra que é Jesus, começa a se criar. Tem gente que é antipático, por exemplo. Você conhece alguém que é antipático? Precisa ter simpatia. Você já é pastor antipático? Pastor tem que rir para todo mundo, querido. Pastor tem que dar passo para todo mundo. E se ele passar direto em alguém? Vai embora da igreja. E tem gente que é antipático. Tem gente que é antipático por natureza. Não é que a pessoa não faz força para isso. Ele é assim, pronto. E precisa vir simpatia. E quando você anda sob o governo de Deus e sob a palavra de Jesus, então a simpatia que você não tem começa a brotar. E aí o nojento antipático começa a ficar alegre, simpático. Amado, como você está? Pô, a pessoa passou 1000 vezes do seu lado, nunca falou nada. De repente ele para aí e começa a falar bem com você, é porque está vendo algo. É porque ele está andando sob o governo de Deus e sob a palavra de Cristo. E algo está nascendo, algo está brotando, algo está acontecendo. Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero falar com você que já tem o Espírito Santo. Talvez você já tenha o Espírito Santo há algum tempo, você já entregou sua vida para Jesus. O Espírito Santo já está habitando em você. Mas parece que nada tem acontecido. Não tem havido diferença, mudança. Você ainda tem tropeçado em coisas tão simples. E você tem convicção que o Espírito Santo está aí, habitando em você. Mas a sua vida, em muitas áreas, ainda está sem forma. Ainda está vazia. Talvez a sua vida emocional está sem forma. Está vazia. E você fala, Deus, mas eu estou indo na igreja, por que o Senhor não me dá alguém? Por que o Senhor não me abençoa? Eu queria tanto ter uma área sentimental bem resolvida. E eu tenho o Espírito Santo, eu tenho até procurado esperar em Deus, mas todo mundo que eu me envolvo, que eu gosto, que eu desenvolvo algum sentimento, parece que não vai. Parece que eu oro e Deus tira. Você já tem o Espírito, mas talvez falta o governo do Pai. E falta andar sobre a palavra. Talvez você diga, eu tenho um sonho ministerial. Eu queria tanto, ou ter um ministério relevante. Talvez você tenha ministério, mas o seu ministério é sem sal, sem açúcar. Você não consegue fazer coisas relevantes. Você não consegue se mover. Você não consegue ser usado por Deus, usada por Deus. Você não consegue desenvolver grandes coisas. Você não consegue ter grandes feitos. Ainda que o Espírito Santo já esteja habitando aí em você.
mesmo tendo o Espírito Santo, muitas coisas não têm acontecido na sua vida e você não entendia por quê, não entendia como. E hoje você entendeu que você precisa ter um avivamento pessoal. Você entendeu que só o Espírito não é o suficiente se você não estiver debaixo do governo do Pai e não estiver andando sobre a palavra que é Jesus. Ter o Espírito Santo e frequentar cultos talvez não seja o suficiente se você não está debaixo do governo do Pai e andando sobre a palavra de Deus. Um dia Jesus se encontrou com um homem chamado Simão. E Jesus entra no barco de Simão e fala: afasta ele da praia que eu preciso dele. E quando Jesus encontrou Simão, ele estava sentado na praia em uma manhã, consertando as suas redes, lavando as suas redes, porque ele havia pescado a noite inteira e não pegou nada. Ele estava cansado, ele estava frustrado, desanimado, desacreditado. E Jesus olha para ele e fala assim: volta lá, aonde você pescou, lá onde o mar se faz profundo. Todo pescador pesca no fundo, ninguém pesca no raso. Volta lá, aonde você fracassou a noite inteira. Volta lá e lança a rede. E Simão fala assim: Senhor, eu já fiz isso a noite inteira. Eu pesquei a noite toda e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lanço as minhas redes. E eles voltaram no lugar onde eles haviam fracassado a noite inteira. E agora eles lançaram as redes. E a Bíblia diz que eles quase foram a pique. Eles quase tombaram o barco, de tanto peixe que eles pegaram. Mas eles fizeram a mesma coisa que eles haviam feito a noite inteira. Não. Não fizeram não. Agora eles estavam debaixo do governo do Pai. Agora eles estavam debaixo da palavra de Deus, que é Jesus. E eles tiveram a ação do Espírito Santo, proporcionando a eles uma pesca extraordinária, sensacional, fora do comum. Ah, pastor, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho me esforçado tanto, eu já tentei liderar célula tantas vezes, eu tentei ser discipulado tantas vezes, eu tentei fazer discípulos tantas vezes, eu tentei ser um crente firme tantas vezes, eu tentei participar de ministério tantas vezes, eu tentei tudo tantas vezes. Mas talvez você não tentou fazer isso debaixo do governo do Pai, debaixo da palavra que é Jesus e da ativação do Espírito Santo. E eu quero orar com você agora. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Faça isso rapidamente. Se você olha para a tua vida e fala: realmente, estou cheio do Espírito, mas não estou vivendo sobre o governo de Deus, Pai, e nem sobre a palavra de Jesus. Preciso mudar isso essa noite. Preciso me posicionar nessa noite. Preciso de resultados diferentes.
Preciso de um avivamento pessoal. Preciso que a chama volte a queimar. Preciso ser soprado pelo Espírito para que a chama volte a queimar. Foi para você, meu irmão, que Deus trouxe essa palavra. Enquanto nós vamos orar, você se coloque debaixo do governo de Deus. Fale com Deus. Fala: Pai, eu não sei qual é a tua vontade para a minha vida. Eu não sei qual é o teu desejo. Eu não sei o que o Senhor espera de mim. Eu estou indo por eliminação. Estou fazendo já tentei fazer isso, já tentei fazer aquilo, mas eu nunca entendi qual é o teu chamado para a minha vida. Fala comigo agora, para que eu possa me posicionar, para que eu possa andar sobre a palavra, para que eu possa viver Jesus, e para que o Espírito Santo se ative em mim, em nome de Jesus. Eu quero pedir para que a liderança venha aqui e ore com esses jovens, de forma bem rápida. Abrace, ore, abençoe esses jovens. Seja um canal de Deus. Seja um canal de Deus. Deixe o Espírito Santo fluir através de você. Pode começar a orar. Deixe o Espírito Santo fluir através da sua vida. Em nome de Jesus. Ore a Deus, diga: Deus, coloca tudo em ordem. Coloca tudo em ordem, Deus, em nome de Jesus. Seja o soberano. Toma o governo sobre essa vida agora. Ajuda-o a andar sobre a tua palavra. Ajuda-o a andar sobre os teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, toma o lugar de autoridade. Toma o lugar de governo. Toma as decisões. Em nome de Jesus. E ajuda o teu filho a andar sobre a tua palavra. A palavra que cura, que liberta, que salva, que santifica. E ativa o Espírito Santo para que as coisas que não existem comecem a existir, para que aquelas áreas que estão sem forma, que estão vazias, elas comecem a ficar com a forma do Senhor, a forma que o Senhor estabeleceu, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aleluia. Pai, nós nos colocamos agora debaixo do teu governo, assim como o Senhor ensinou-nos a orar, dizendo que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É isso que nós queremos, que o Senhor venha com o teu reino sobre nós, com o teu governo, com o teu domínio, que seja feita na nossa vida a tua vontade, aqui na terra, em nós, do mesmo jeito que é aí no céu. Assim como o Senhor tem governo absoluto sobre os anjos, sobre os querubins, os serafins, os anciões, os seres viventes, que assim o Senhor tenha governo absoluto sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha controle absoluto sobre essa igreja, que o Senhor tenha controle absoluto sobre essa rede de jovens, que o Senhor tenha controle absoluto sobre o nosso futuro, sobre o nosso destino, em nome de Jesus. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, aqui na terra, da mesma forma que é no céu, porque teu é o poder, teu é o reino e tua é a glória, para todo sempre. Amém. Amém. Você que está aqui na frente, diga assim: Pai. Isso, agora com convicção, diga: Pai, eu me submeto ao teu governo, eu me submeto à tua vontade, eu reconheço a tua autoridade, e eu quero que a tua vontade seja feita em mim, como é feita no céu. Eu me submeto, eu me sujeito, eu me rendo ao teu governo, ao teu domínio, à tua vontade, e eu vou andar sobre o verdadeiro caminho, que é Jesus. Andarei sobre a tua palavra e verei o Espírito Santo sendo ativado dentro de mim, e a minha vida e as áreas que estão sem forma e vazias vão começar a mudar, a ser transformadas, e eu verei a glória do Senhor hoje e sempre. Amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus.
Aleluia. Queridos, alguns recados rápidos. Agora no final de março, dia 29, 30 e 31, nós vamos ter o encontro de rapazes, que não aconteceu em fevereiro. Nós não atingimos um número suficiente de jovens para fazer o encontro, então nós reagendamos ele agora para março, amém? Então se você já veio para o pré-encontro, passou no pré-encontro, você não precisa vir mais, você só espera chegar a data do seu encontro e você vai para o encontro. Se você não veio para você não fez o pré-encontro, então na sexta-feira, dia 22 de março, nós teremos um pré-encontro aqui na igreja, para os jovens que não puderam, porque a data que nós tínhamos marcado para o encontro, era a data que muita gente ainda estava viajando, as células estavam de férias. Então nós entendemos que por conta disso, muita gente não teve condições de participar. Então nós vamos reabrir mais uma oportunidade para você, no dia 22 de março, você pode fazer o teu pré-encontro. Líderes, atentem a isso, líderes de célula. Se tiver pessoas na tua célula que não foram para o encontro, então você vai chamá-las e vai ministrar com elas um pouco acerca do encontro. Você vai falar que o encontro é uma bênção, você pode contar algumas coisas, claro, né? Você passou, tenha discernimento, não vai contar como é que é o final, né? Vamos deixar... Então, dia 29, 30 e 31, vai ser um encontro de garotos. E dia 5, 6 e 7 de abril, será um encontro de garotas. Amém? Então vai ser um tempo muito poderoso. Um tempo de ter um encontro com Deus e voltar transformado. Quem aqui foi para o encontro, levanta a mão. Quem aqui foi para o encontro e recomenda o encontro, levanta a mão. Amém? Se foi bom para você, certamente vai ser bom para aquela pessoa que você conhece que ainda não passou. Então fique atento, recapitulando. Dia 22 de março, pré-encontro. 29, 30 e 31, encontro de rapazes. E 4, 5 e 6, encontro, ou 5, 6 e 7, o final de semana, encontro de garotas, tá bom? Eu tenho perca de memória recente, eu sou que nem a Dori do Nemo. Então eu li, já deu 30 segundos, já esqueci. Amém, queridos? Coloque suas mãos em posição de receber, eu quero abençoá-los. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi liberada nesse lugar. Nós sabemos que isso não vem de homens, não vem de nós, isso é do Senhor, vem do céu. Nós somos apenas mensageiros, nós apenas replicamos aquilo que o Senhor nos dá. Vem com a tua glória, Pai, vem com a tua unção, com as águas do Senhor e rega essa semente, que ela frutifique a 100 por 1, que ela abale a estrutura, que ela se movimente, que ela perpetue no coração dos teus filhos. Leva cada um em segurança para suas casas, em nome de Jesus, e que a tua glória nos acompanhe, porque o Senhor é bom e nós te amamos, em nome de Jesus, amém. 1, 2, 3, somos fortes, a palavra de Deus está em nós, e já vencemos o maligno. Glória a Jesus!